Olá, é uma grande satisfação estar aqui hoje ao lado desse gigante, né? Lavito Bacariça, né? Que é justamente o secretário executivo da Comissão Nacional dos ODS. Para quem não conhece essas três letrinhas têm um impacto importantíssimo para o mundo, mas também para a sua vida no dia a dia, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje é uma pauta que impacta diretamente políticas públicas de forma estruturada nos municípios, nos estados, no governo federal e também no mundo, que é um compromisso entre todos os países do mundo através de um arranjo que nasceu na ONU, nas Organizações das Nações Unidas. Então, é uma alegria muito grande poder discutir sobre ODS, sobre a Agenda 2030, justamente com o seu grande protagonista no Brasil, né? Aquele que está ali responsável por essa grande retomada da construção da agenda no Brasil e que tem trazido, que tem abordado, né, e liderado pautas de grande relevância, né, Lavito, para todo o país, né, desde a construção de perspectivas novas para os ODS, como o ODS 18, por exemplo, até o apoio a outros países, né, relacionado, inclusive, a cada país poder aproveitar a expertise que o Brasil tem na construção dos seus relatórios também, que são relatórios importantíssimos para a construção da década da ação, que é a década que nós estamos. Então, eu queria já passar a palavra para o Lavito para que ele pudesse explicar um pouquinho. Primeiro, quem é o Lavito Bacariça, depois, o que é a Comissão Nacional dos ODS, e, mais importante ainda, explicar para a gente um pouquinho o que é que o Brasil todo está falando da primeira edição da Conferência Nacional dos ODS, né? Por que que o Brasil todo está falando sobre isso? Como foi a construção dessa conferência? Qual o impacto dela? O que que tem nessa conjuntura, né? Me parece que temos conferências livres, conferências dos estados, encontros regionais. Por que que essa conjuntura foi criada? E eu imagino que seja para gerar um engajamento na ponta, né? Mas, nas palavras do Lavito Bacariça, o que que podemos falar sobre que nós, como Conferência Nacional dos ODS, também como comissão e quanto esse trabalho estruturado no governo? Bacana. Sócrates, obrigado mais uma vez, claro, sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês, uma grande alegria mesmo. Bom, eu, na verdade, assim, essa construção é uma construção coletiva, né? Eu só tenho a oportunidade de exercer a função de secretário executivo desse coletivo enorme que é a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem como mote principal avançar na implementação da agenda do Brasil. E para isso eu devo agradecer a confiança do presidente Lula, aliás, trazer um abraço aqui do presidente, do nosso ministro Guilherme Boulos, que me oportunizaram isso, conduzir esse secretariado que está entregando ações importantes para a agenda e, sobretudo, para o Brasil. Bom, o Lavito, só te respondendo, é um rapaz latino-americano, funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, que se especializou em execução de políticas públicas na Caixa, modelagem dessas políticas, depois conduziu a área de sustentabilidade do banco e depois recebeu o convite para ajudar a reestruturar a agenda de desenvolvimento sustentável no Brasil nesse terceiro mandato do presidente Lula. Aí tem história, o homem, viu? Tá pensando Tem um pouquinho, já andei bastante. Eu já andei bastante, tô andando, vivendo bastante intensamente. Então, depois que o presidente reassume o compromisso com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, a gente vai abrir um processo de reconstituir esse coletivo. Por que na Secretaria-Geral da Presidência da República? Porque é a Secretaria-Geral responsável pela participação social no governo, ou seja, a democracia participativa, né? O fortalecimento da democracia participativa. Então, esse coletivo é formado hoje por governo, ou seja, o governo federal todo está representado dentro da comissão, mais os governos subnacionais, estados e municípios, mais 42 representações da sociedade civil que compõem a Comissão Nacional dos ODS e realiza e tem realizado entregas importantes. E agora a gente chega nisso que um dia foi quase que um sonho, né? Porque muito difícil, né? A gente, com tudo que a gente precisou reestruturar no que diz respeito à agenda no Brasil, pensar em realizar um processo conferencial que tem como objetivo mobilizar todo um país. E assim, nós não estamos falando de um país qualquer, estamos falando de um Brasil que é um país continental,
né, que tem regionalidades, peculiaridades culturais, sociais, políticas, tantas peculiaridades, e você imagina você avançar num processo que visa mobilizar cada canto desse país. Mas, enfim, é uma realidade, é disso que se trata a primeira Conferência Nacional dos ODS. Tenho visto isso, Lavito, e eu quero até aproveitar o momento para destacar também e agradecer a confiança do Conselho Federal da OAB. Né? Também estou ali na qualidade de membro, representante, também indicado pelo Conselho Federal da OAB, nesse grande coletivo. Né? E tenho a missão, e quero agradecer aqui ao presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, ao vice-presidente também, Felipe Sarmento, a toda a conjuntura também, ao doutor Bruno Barata, que preside a Comissão Internacional, justamente do Conselho Federal da OAB, que está comigo. Nós estamos juntos como membros da Comissão Nacional dos ODS. E desde o início. Desde o início. Tratando justamente essa pauta. É uma agenda intensa, nós sabemos disso, e a nossa missão também é tudo que acontece nas reuniões presenciais e também nas reuniões remotas, e que são diversas, sem contar as reuniões que acabam acontecendo nos grupos de WhatsApp. Sim, né? Porque, a maioria. São as comunidades gigantescas que foram criadas no grupo do WhatsApp e que nós temos que estar atentos ali. E o nosso compromisso com a OAB sempre foi de estar gerando relatórios, reportes também de tudo que acontece na comissão para gerar o engajamento, que é uma pauta transversal também para as outras mais de 100 comissões temáticas que a OAB tem perante o Conselho Federal da OAB, mas também batendo bola com as seccionais da OAB nos estados, que são a OAB-DF, a OAB Goiás, a OAB Acre, a OAB Alagoas, ou seja, todas as instituições da OAB Brasil afora, que aí nós estamos falando de um corpo de advogados e advogadas, na verdade, advogadas mais até agora do que advogados, mais de 1.400.000 pessoas. E se você colocar isso envolvendo as famílias, nós estamos falando aí de dezenas de milhares de pessoas impactadas diretamente. E todas elas, de uma forma ou de outra, impactadas ou envolvidas diretamente na Comissão Nacional dos ODS, através da nossa representação. E isso nós tratamos com muita responsabilidade. E, por isso, temos que falar e agradecer aqui essas pessoas que nos deram essa missão e que estamos tratando isso com muito primor, né, com muita alegria, apesar de ser desafiador, né? Sempre. Tratar dessa forma e poder também falar, muitas vezes tendo que falar em nome da OAB, consultando antes, tratando antes pautas que podemos representar, ou seja, existe, para quem não conhece, um trabalho muito grande nos bastidores, de troca de documentos, de troca de atas, né, de troca de tudo que foi discutido, e isso chega, né, nos anais de entidades como, por exemplo, da própria OAB. Então, não é algo simples, então é importante compreender que todo o trabalho que é realizado na Comissão Nacional dos ODS, de uma forma ou de outra, impacta a política pública, impacta em todos os projetos da OAB, impacta em tudo que a OAB faz perante, inclusive, os estados e apoiando as políticas públicas no Congresso Nacional e tudo mais. Então, eu quero aqui louvar esse trabalho gigantesco da OAB. Agora, também, como conselheiro eleito da OAB-DF, eu sei um pouquinho de como isso influencia no dia a dia e tenho trazido, Vitor, quero dizer aqui que seu trabalho tem sido muito louvado. Eu tenho levado isso internamente para a OAB, nos e-mails, nos relatórios que eu presto, nos reportes das atividades, e agora também deixando muito mais latente, quem sabe, não tínhamos tratado isso antes, mas colocar a sede da OAB nos estados como um grande apoio também para as rodadas Com certeza. da conferência, né? Podemos amadurecer isso a partir aqui desse diálogo do podcast também. Você vê que um podcast ao vivo, tudo pode acontecer. E eu acho aqui, refletindo aqui também, a base da estrutura da OAB, que está capilarizada no Brasil inteiro, pode ser aí um grande reforço também para essas atividades de engajamento, né, que nós podemos trazer e trabalhar. Então, você falou um pouquinho da comissão, mas quero agora também introduzir ao tema aqui a nossa querida Ana Clara Moura, né, que é a diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Global ESG, e dizer também da importância que tem o Instituto Global ESG com relação ao pauta dos ODS. Desde quando nós falamos das ODS, ou falamos do ESG como um todo,
Nós criamos dentro do Instituto e dentro do movimento ESG na prática, dentro agora, digamos, do programa ESG 20+, uma comissão, um conselho permanente que lida justamente sobre a parametrização, uma palavra muito técnica, mas é o alinhamento entre as políticas que nós estamos falando, entre ESG e ODS. Então, o nosso grande objetivo é não deixar que essas agendas caminhem de forma autônoma, paralela, sem conexão uma com a outra. Por quê? Porque elas são interdependentes, elas são umbilicais. Então, de fato, para que as políticas do Brasil possam ser realizadas de forma efetiva, para que também nós possamos preservar o porquê e o motivo de lá atrás, 2004, o Kofi Annan ter criado o ESG, mas também antes o Kofi Annan também ter lançado os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que depois se desdobrou para os ODS, e existe uma grande importância que é, ao final das contas, a palavra engajamento, né? O ESG cumpre o objetivo de gerar engajamento com a sociedade civil, também com o poder executivo, judiciário e legislativo como um todo. É uma ferramenta de engajamento para alcançarmos o macro, que é o desenvolvimento sustentável. Exatamente. O desenvolvimento econômico sustentável. Então, muitas vezes as pessoas falam o que é mais importante, ESG ou ODS, o que é mais importante é sustentabilidade. Eu acho que são 3 palavras ou 3 grandes chamados, 3 grandes ferramentas para o alcance ao final, que é todas as políticas estarem preservadas com relação ao desenvolvimento econômico sustentável. A sustentabilidade deve ser aplicada em tudo, de forma prática. Estamos fazendo isso e já agradecendo aqui também, mais uma vez, a confiança da Kofi Annan Foundation, através de poder trabalhar, né, e tratar também a história do Kofi Annan, que nos deixou em 2018, mas deixou um legado gigantesco, né? Ele muito importante também, né, Vitor, nos primeiros mandatos do presidente Lula, em todas as políticas estruturantes que o presidente Lula fez no primeiro mandato, no Brasil e no mundo. Falar do Kofi Annan é também uma grande responsabilidade, mas é trabalhar o legado e trabalhar o futuro. Então, fazendo isso, eu quero introduzir a Ana, que faz o dia a dia esses arranjos também, que faz acontecer o Instituto Global ESG, faz acontecer o Movimento ESG na prática e o programa ESG 20+, com esses 20 conselhos permanentes. E podemos falar também, vem agora o primeiro produto do programa ESG 20+, que é a publicação da primeira fase da consulta pública e que nós temos a grande alegria de contar também com o Lavito. A alegria é a minha. No pós-fácil. Né? Então, no prefácio, nós temos o CNJ, representando o poder judiciário, através do conselheiro Guilherme Feliciano, justamente ele que preside a Comissão de Sustentabilidade do Poder Judiciário, agora preside também o Comitê Gestor de Sustentabilidade, que congrega todo o sistema de justiça, que nós estamos lá como membros também. Ele está ali na posição do prefácio e outra posição representando o Poder Executivo, né, através da grande entidade que, na nossa visão, ela capilariza ou é a capilaridade de todo o governo, que, na nossa visão, é a Comissão Nacional dos ODS. Com essa visão transversal, não poderíamos trabalhar de outra forma se não colocar o CNJ e colocar a CNODES na posição de prefácio e pós-fácio dessa publicação, que é histórica e que vai dar o norte para o marco regulatório do ESG no Brasil, totalmente conectado e alinhado com a política de ODS. Né, Aninha? É isso, Sóstenes. Eu acho que um grande feito do nosso movimento, do movimento ESG na prática, em parceria com a Abrig e com a Lagos, é essa consulta pública que será entregue tão logo, né? E nós vamos entregar esse material ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo. E aí, como uma profissional de RIG, eu já vou aproveitar aqui e vou articular um espaço também para que a nossa consulta pública seja entregue também na primeira Conferência Nacional dos ODS. Nossa, será uma grande honra receber formalmente a consulta. Com certeza a gente vai ter um momento especial para isso. Eu acho, secretário, que vai ser um momento também, um documento muito importante para que a comissão possa absorver todas essas informações. Isso, com certeza. Inclusive, conversando com Sóstenes aqui nos bastidores, a gente já sabe da qualidade do trabalho, e aí você usa um termo que é fundamental. As agendas, elas buscam conexões, porque a gente precisa construir coletivamente. Exato. Então, nesse processo conferencial, obviamente, é muito importante que esse trabalho que a gente desenvolveu seja aportado no processo conferencial, para ele integrar até o final. Então, a gente tem etapas livres estaduais e a etapa nacional. Esse trabalho ele tem que acompanhar essas etapas para ele estar
como você disse, né, intrinsecamente ligado nos objetivos que a gente pretende alcançar com o processo conferencial. E uma entrega simbólica vai ser muito bacana, com certeza. Ótimo, então já temos mais um espaço para consulta pública, né? Para esse aí, material, coloca na agenda. está registrado. Também não estava no radar, mais Já uma entrega tem aqui no podcast. Articulação a gente faz assim, ao vivo. É isso aí. E eu acho muito bacana a primeira etapa da conferência acontecer em Brasília. A gente sabe que essa articulação ela é muito importante, ela é completamente necessária. Então, a primeira conferência ela acontece exatamente na capital dos grandes debates, né, e do poder público. E aí eu queria te perguntar, secretário, a conferência ela também é um espaço para a iniciativa privada e para a sociedade civil organizada? Sim, vamos dizer que essas representações são protagonistas do processo conferencial. Obviamente, a gente busca a mobilização de todas as instâncias da sociedade civil e de governo também. Por quê? Como a gente estava dizendo, né? E você pode ver que quando a gente está falando, isso vem naturalmente quando a gente fala de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ESG, é o quê? É a construção coletiva. Então, essa agenda ela não tem um protagonista, né? Ou ela vai ter êxito de maneira coletiva, ou a gente vai fracassar coletivamente também. Uhum. Então, o objetivo principal é o quê? É territorializar, ou seja, democratizar o acesso a essa agenda nos territórios mesmo, que é o que a gente fala da materialidade. Porque ainda que seja um pacto global, né, uma agenda global, ela só ganha efetividade e materialidade em nível local. Então, a gente precisa que os gestores locais, né, os agentes daquele território conheçam a agenda para que dê materialidade a isso. Tanto da na ponta, né? Exatamente. Exatamente, eficácia na ponta. Tanto da sociedade civil quanto da gestão pública local. Então, sim, esse espaço, todos devem protagonizar esse espaço. Toda a experiência, toda a contribuição é bem-vinda nesse processo conferencial, que nessa primeira etapa, com as conferências livres e as conferências estaduais, prepara a etapa nacional, que vai ser aqui em Brasília, de 29 de junho a 2 de julho. Ou seja, a gente precisa gerar um caldo enorme durante essas etapas preparatórias, e eu estou dizendo assim, consubstanciar depois num documento, né, todas essas discussões que acontecem em todo o Brasil, nas etapas livres. E aí não é só nos grandes centros, não é só na academia, não é só nas capitais, né? A gente está falando o quê? Da população ribeirinha, a gente está falando dos indígenas, né? A gente está falando dos quilombolas, né, do Brasil mais profundo, né, com toda a sua diversidade, com toda a sua pluralidade. A gente precisa, para esse processo ser qualificado, a gente precisa captar isso nessas etapas preparatórias para a gente chegar com material super qualificado na etapa nacional, inclusive com o nosso trabalho aqui, desenvolvido pelo Instituto, para que a gente tenha, ao final, então, um plano de trabalho, um novo plano de trabalho para a Comissão Nacional dos ODS, né, orientado a partir de tudo isso que a gente conseguiu gerar nesse processo, e que a gente tem insumos também suficientes para discutir de maneira qualificada qual é a agenda pós-2030. Como o Sóstenes disse, a agenda ela tem uma lógica, objetivo, metas e indicadores. E ela tem um prazo, porque você precisa, pela metodologia, medir se você avançou, se você retrocedeu, qual o ajuste de caminho que você precisa fazer. Agora, a discussão no que diz respeito ao modelo de produção, né, que a ciência está dizendo para a gente que está exaurindo ou que já exauriu as capacidades planetárias, essa discussão ela vai ocupar a nossa pauta durante muito tempo ainda. Então, pós-2030, o que nós vamos, enquanto sociedade, né, o que a gente vai entregar? Nós também queremos coletar insumos. O grande esforço é transformar, de fato, numa política de Estado, né, David? Exatamente. Essa política muito maior, muito mais conectada com todas as políticas públicas. O que a gente chama de institucionalização no setor público. Aliás, fazendo aqui, eu acho que contribui um pouco para o entendimento de que não são desconectadas, né? Eu costumo falar, Sóstenes, que é uma questão de linguagem. Como vocês sabem, eu sou funcionário de carreira da Caixa. Então, na Caixa, a gente trabalhava com o quê? Com ESG. Porque dentro da linguagem organizacional, o ESG, ele comunica, ele é mais palatável pro organismo empresarial, vamos assim dizer, né? Para as organizações do setor privado. No setor público, se você fala ESG, soa meio estranho. Mas o ODS, ele é mais palatável para a gestão pública. Tanto que se você olhar como está estruturado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
da perspectiva da gestão pública, é um baita de um instrumento de planejamento e desenvolvimento territorial. Então, na minha visão, é uma questão de linguagem. Eles estão totalmente conectados. Só que um fala com um público e um fala com outro público. E ainda tem mais um, quando falamos também da economia de impacto, né? Também, exatamente. Está sendo, que é adotada pelo MDIC, que é adotada por alguns ministérios também relacionados, e quando você vê, quando se conecta com a indústria, né? Quando conecta com o poder privado como um todo, com a iniciativa privada como um todo, você tem que, assim, todos temos que entender que todas essas palavras, elas, ao final das contas, são ferramentas, como falamos, para o alcance do desenvolvimento sustentável. É isso. A sustentabilidade é o que está intrínseco a isso tudo. A agenda ODS, ela é a que puxa o mundo inteiro. Então, não adianta fugir de abordar a ODS, de abordar as métricas. É por isso que nós, quando fomos falar, e o Lavito falou, poxa, temos que trabalhar de forma mais estruturada a questão do ODS 18. Por quê? É uma realidade do Brasil muito forte, está sendo aplicado como uma experiência para o mundo está absorvendo, mas para o Brasil, na sua internalização da agenda, a comissão, a realidade brasileira entendeu essa pauta como uma pauta estruturante para o desenvolvimento sustentável. Então, é por isso que foi trabalhado o ODS 18, né, num grande arranjo, né, Lavito? Sim, com certeza. E levando para o mundo experiências que para o Brasil são muito importantes. Eu gosto de dizer que a agenda que foi consensuada em 2015 lá na ONU, que 193 nações subscreveram, o Brasil foi uma delas, ela é uma agenda só. Mas quando você vai executar essa agenda, você executa uma agenda na Finlândia, outra se executa em Moçambique e outra se executa no Brasil. Isso. Então você tem um trabalho que a gente chama de nacionalizar, que é trazer essa metodologia para a realidade factual daquela localidade, daquele país. A comissão realizou esse trabalho agora no Brasil. Tinha feito esse trabalho em 2017, não tinha sido um trabalho tão grande, e agora a gente fez o trabalho da maneira que essa nova gestão entende que tem que ser feito. Ou seja, sobretudo porque a gente saiu de um período pós-pandemia, que vocês imaginam o quanto que impacta o desenvolvimento sustentável ali. Então, a gente trouxe as metas da agenda para essa realidade contemporânea do Brasil, e isso é fundamental. E são vários instrumentos, né? Quando falamos, inclusive, das agências da ONU que estão em cada país. Por exemplo, nós temos agências da ONU que elas não estão estruturadas em todos os países. Tem uma que está no Brasil, tem outra que especificamente está mais na África, tem outra que está mais ali na Europa, enfim. Mas até para estruturar o ecossistema ONU no Brasil e nos demais países, foram instituídos um instrumento que é chamado Marco de Cooperação Brasil-ONU para o alcance da Agenda 2030. Exatamente. Esse marco de cooperação ele é periódico, né? O que está em vigor ele vai até 2027, por exemplo. Então, é por isso que inputs como esse e relatórios como esse que serão prestados a partir de uma conjuntura de uma conferência nacional, como está sendo feito pela Comissão dos ODS, vai acabar sendo o input para a próxima fase, que será a fase decisiva para a implementação dos ODS no mundo, porque já estamos logo ali. A Agenda 2030 está logo ali. E ainda quero te complementar, se você me permite, isso que você falou, com certeza, vai ser extremamente qualificado e fundamental para essa atualização, vamos assim dizer, né? Mas tem, nesse meio de caminho, uma função que se cumpre no Brasil e que o Brasil cumpre hoje muito bem, através das nossas ações na Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o fortalecimento dos organismos multilaterais, né? Num contexto em que a gente está acompanhando, né? Extremamente difícil e desafiador, né? Que nem vamos entrar no detalhe dessa situação, acho que o nosso ouvinte compreende, né? E o Brasil, Sim. com a sua atuação dentro da agenda, consegue fortalecer os organismos internacionais, os organismos multilaterais de cooperação. E aí, voltando no ponto principal, que é o cerne da agenda ESG, da agenda ODS, da economia de impacto, que é o quê? É a construção coletiva para alcançar o desenvolvimento sustentável. Acho que é nesse caminho. E quando você pensou na conferência, Lavito, você pensou em ela ser periódica? De quanto em quanto tempo? A gente imagina que tem que ser um processo periódico, né? A gente não definiu ainda de quanto em quanto tempo. A gente tem, no Brasil, vamos pensar as conferências como uma tecnologia social desenvolvida pelo Brasil, porque
O que a gente executa aqui, em termos de conferência, não tem paralelo no mundo, assim. Você vai em um ou outro fórum, Sócio, você conhece bem essa realidade, mas com esse nível de participação social, com a diversidade que o Brasil tem, é só no Brasil. Então, não tem paralelo. Aí, agora, é um desafio enorme você fazer um processo desse. Então, não é algo que você faz, né, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Tem que ter uma periodicidade um pouco maior. E aí a gente tem experiências fantásticas, né? O Ministério do Meio Ambiente, né? Ministério de Direitos Humanos, que executam já conferências há tanto tempo e traz para a gente um conforto de como estabelecer os próximos passos. O que a gente quer nesse momento é ser bem-sucedido nessa conferência. E para que isso aconteça, a gente precisa de uma ampla mobilização de todos os setores da sociedade, de governo e, como eu estava te dizendo, o Instituto, o seu ecossistema, tem uma contribuição enorme para oferecer para a gente nesse momento. Esse instrumento que nós temos, que é a consulta pública, esse resultado, né, desse primeiro corte da consulta pública, porque nós definimos com o grupo de trabalho que essa consulta pública ela vai estar constantemente aberta. Exatamente para que a cada momento as pessoas possam se engajar e trazer mais a sua realidade, né, para dentro daquele espaço que nós deixamos aberto e que vai permanecer assim. Então, daqui a um tempo, a gente vai novamente coletar os dados e fazer mais uma entrega da consulta pública. Além das publicações setoriais, né? Isso, além das publicações setoriais que vão ser constantes. E aí você trouxe uma informação muito importante, secretário, que é a questão da regionalidade, da cultura. Então, cada cantinho do Brasil importa e tem a sua visão a respeito de um ODS. Um ODS talvez funcione melhor no Sudeste do que no Centro-Oeste, do que no Norte, no Nordeste, no Sul. Enfim, o nosso país ele é muito diverso, né? Então, realmente, olhar para a regionalidade é muito importante. E nós fizemos isso na consulta pública. Vamos apresentar uma radiografia do Brasil como ele está hoje, de ponta a ponta. E no que diz respeito ao Brasil, isso é extremamente qualificado. Porque se a gente pegar um país, estou dizendo aqui territorialmente, como a Suíça, né, ou como a Suécia, você faz um processo de nacionalização. Né? Você não tem uma realidade muito diversa ali, né? É quase que um bloco. No Brasil, esse processo ele é multifacetado, porque a realidade do Norte é totalmente diferente da do Sul, do Centro-Oeste, ou seja, altera-se muita coisa. Então, quando você vai... É um país continental mesmo. Exatamente. Nas regionalidades, você é o primeiro nível de qualificação de qualquer estudo que se atreva a falar do Brasil, ou de qualquer processo conferencial como esse que a gente está fazendo. E sim, como você bem disse, toda a contribuição, de todos os cantos do Brasil, são fundamentais num processo como esse. As melhores experiências e ponderações são exatamente de quem vivencia isso dentro da sua localidade, né? Então, por isso que é muito importante a gente ouvir outros estados, outros municípios, outras culturas dentro do nosso Brasil, que é grandioso. Que são as pessoas, né? No final, quem a política pública busca, né? São os beneficiários, né? Que são beneficiários de política pública, mas, por outro lado, são as pessoas que são impactadas, né, no território. Se a gente pegar um recorte, por exemplo, da crise climática que a gente vive hoje, né? Quem essa crise climática mais impacta hoje? São os rurais. Aí, se você vai para dados desagregados, são as mulheres negras rurais. Se você vem para dentro da cidade, quem são os mais impactados? É a periferia. Quem está na periferia? Mulheres negras, periféricas. São os mais impactados. Então, assim, você precisa ir qualificando a política pública para entregar para o beneficiário no final. Nós podemos deixar isso de forma até mais para o lado técnico também que tem, né? Quando falamos dos 5 P's da sustentabilidade, né? Você que está aí como ouvinte não precisa entender tecnicamente tudo que estamos falando, mas a estrutura do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, ela também, quando foi desenvolvida, ela foi desenvolvida a partir de 5 pilares ou 5 P's que remetem justamente, o primeiro dele, pessoas. Né? Depois, paz. No mundo de hoje, estão precisando. De antes e de hoje, mas sobretudo de hoje, falar essa palavra é muito importante. Parcerias. Fundamental. Né? Prosperidade.
Então, pessoas, paz, parcerias, prosperidade e planeta. Então, esses são os 5 P's da sustentabilidade. Então, quando falamos isso, olha a importância dessas 5 palavrinhas que começam com a mesma letra P, por isso que são os 5 P's da sustentabilidade, que está no âmago, que está ali em toda a conjuntura do que é ODS, do que é ESG, do que é economia de impacto, do que é Conferência Nacional dos ODS. E que conectam toda a pauta, né? Toda a pauta. Então, é isso que você pode esperar de conteúdos como esse que nós estamos promovendo, justamente para o engajamento do público, justamente para que haja ali um conhecimento e a importância de cobrar isso também para os políticos, de cobrar isso também para as autoridades, ou seja, fazer com que essas pessoas que constroem políticas públicas e que implementam elas, que as implementam, e a importância da implementação está muito grande, compreendam a importância de, ao observar qualquer projeto de lei, qualquer execução de programa, entenda de que maneira eu estou impactando a sociedade nesses pilares, observando os ODS, observando cada um dos pilares que estão ali. Esse programa atende à política de gênero, esse programa atende, de alguma forma, alcança direta ou indiretamente a erradicação da fome, da pobreza, né? A questão do alcance à fome zero, a questão das políticas de oceano, né? Da vida no mar. Então, assim, são várias coisinhas que, entrelaçadas, impactam no seu dia a dia. Se nós não tivermos um nicho de pessoas e entidades ou de empresas e instituições que estejam envolvidas ou como impacta, por exemplo, a economia do mar, se não tratarmos isso, a água, a vida debaixo da terra, a vida debaixo da água, e temos instituições muito envolvidas e engajadas nessas pautas, são coisas que no dia a dia impactam ali na coleta do lixo, impactam na economia circular, ou seja, tudo, gente, no Brasil e no mundo, cada pecinha dessa acaba, ao final das contas, envolvendo nas questões econômicas, em uma condição e uma qualidade de vida melhor para as pessoas na ponta, onde elas moram, onde elas estão com suas famílias, independente se é um local próximo ou se é um local remoto. Exatamente. Então, de fato, essa visão que o ODS quer trazer, e é isso que o Brasil precisa entender. O ODS, numa visão sistêmica, aborda de forma transversal tudo que é importante para o desenvolvimento sustentável econômico do Brasil, tudo que é importante na vida e no impacto das pessoas e das famílias. E desde já plantar essa sementinha, né, para as nossas crianças, elas que são aí a futura geração que vão precisar já crescer com esse conhecimento muito internalizado já. Né? Então, não dá para lançarmos um mascotezinho na conferência? Olha, dá também. Olha, seria legal, Tá vendo? A gente vai articulando não é questão de impactar as crianças e trazer isso como política de longo prazo? Sim. Vamos pensar no mascote sendo lançado na conferência. Afinal de contas, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de uma mudança de cultura. E mudança de cultura você não faz com o pessoal de barba branca, assim, que nem a nossa. Você só faz com os jovens. Então, a gente precisa que os jovens estejam cada vez mais apropriados da agenda de desenvolvimento. E pertencentes, né? Vamos tentar rascunhar, então, um mascotezinho que sabe lançar isso no... Poxa vida. A gente podia contar com as crianças das escolas, com os estudantes, para desenharem esse mascote fazer pra gente. Concurso. Vamos fazer um concurso? Vocês sabem que a logo do nosso 18º ODS, né? Que diz a respeito à igualdade étnico-racial, a gente fez através de um concurso. Sim. Foi muito legal. Muito legal. Podemos repetir a dose. Vamos replicar para as crianças, um edital só para crianças. Eu acho que é legal. Se a gente conseguirmos fazer isso com a agilidade que é devida e que no dia mesmo da conferência internacional, nacional, estou falando internacional, mas conferência nacional... mas deixa eu te falar, viu, que tá a conferência nacional, mas a gente tem relação próxima com algumas, mais próxima, né, com algumas nações nas nossas incidências, né, internacionais por conta da agenda,
que já manifestaram interesse. Então, muito em breve vamos ter uma CI, uma Conferência Internacional, não só a CN. Teremos etapas não oficiais internacionais. Necessário. Uau. Bem legal. São muitas revelações nesse podcast. Exportando, exatamente, Uau. exportando essa tecnologia de participação social e construção coletiva. É isso que a gente precisa, cara. Exatamente. Já imaginou? Se conseguirmos que esse mascote esteja lá preparado, que seja tal como foi feito, inclusive, me parece que na COP30, foi o mascote, Verdade. né, o Curupira, né? Foi o Curupira. Foi o Aí Curupira. tinha lá os bonequinhos, cada um quando entrava sabia o que era, enfim, eu acho que dá pra gente pensar no mascote e lançar nesse dia. Essa conexão Se é pra ser muito desafio, importante. vamos pensar junto em desafio aí. E essa conexão é muito importante. E as crianças, elas criam uma ligação que é muito forte. Por exemplo, eu lembro demais do Zé Gotinha. A minha infância foi vendo ali o Zé Gotinha aparecendo nas campanhas, ia vacinar, encontrava o Zé Gotinha no posto. Então, né, lá no postinho de vacinação, acho que isso faz é muito todo legal. sentido, bem legal. E o Curupira que você citou fez um sucesso enorme. Sucesso. Sucesso enorme. Então, quem sabe, vamos trazer mais um mascote. Vamos pensar. Então, pessoal, estamos seguindo aqui para o final, mas queremos convidá-los para que acompanhem mais conteúdos como esse. Agora também o Lavito com mais desafio, mais ainda do que ele já tem, mas agora como colunista também do portal Global SG, colunista da revista Global SG. Vamos também pensar numa edição especial da revista, tratando todo esse esforço que desde o primeiro dia que se pensou na conferência, desde o primeiro dia que se pensou na retomada da própria comissão, quem sabe com depoimentos interessantes, né, com entrevistas especiais, possamos lançar ainda como um produto desse ano ainda, no segundo semestre, uma revista especial tratando todos esses desafios aí e deixar isso como um grande material histórico que possa ser ali entregue nas agendas, entregue nos poderes, que fique ali em cada gabinete, que fique ali em cada instituição que absorve e sabe a importância do que é os ODS para o Brasil e para o mundo, né? Então, conte com a estrutura Global SG, com o Instituto, com o Movimento SG na Prática, com o programa SG 20+, que ele tem uma capilaridade muito grande e nos conecta também internacionalmente com a própria Kofi Annan Foundation, que também tem um ecossistema gigantesco por trás dela ali, desde do que falamos do Banco Mundial, a todas as instituições que são fundadoras da própria Kofi Annan, né? A própria Rockefeller, as grandes instituições e fundos internacionais que estão ali na fundação da Kofi Annan e hoje tocam ali o dia a dia, a Kofi Annan Foundation, que hoje preserva o legado de Kofi Annan no mundo, e nós temos a grande alegria de construir uma parceria, de estar aqui hoje também podendo falar do Kofi Annan como patrono desse SG, visto como um SG prático, o SG implementado na prática, em que a palavra prática tenha mais importância do que o próprio SG, que é a implementação. Né? Então, justamente isso, vocês vão poder ler um pouco mais sobre o histórico, o perfil, a vida do Lavito, entender ali, às vezes, o que às vezes não dá para você falar tanto num diálogo, mas dá para abordar tecnicamente no artigo, dá para abordar tecnicamente em produções científicas, porque é isso na ponta que dá subsídio para, nos anais ali, subsidiar um projeto de lei, subsidiar uma política pública, é ter, de fato, produção acadêmica. Nós sabemos disso, que dentro do coletivo, dentro da comissão, tem tantas e tantas representações acadêmicas e sabemos a importância do que é isso, né? Vendo filmes como os filmes que estão aí despontando no mundo, que são filmes feito por artistas, né, e feito por essa nossa entrega brasileira, né, o próprio Agente Secreto aí que está despontando aí no Oscar, tantos outros demais filmes especiais aí que abordam e demonstram quanto a academia, né, as universidades têm uma importância histórica, né, na construção da identidade de cada país. Né? Então, eu queria com isso pedir as palavras finais aqui do Lavito, né, e já deixando, depois passo a palavra para a Ana para deixar o convite aí cada vez mais para gerar esse engajamento. Antes de encerrar, só pegar um gancho dessa tua fala e dizer que a CAPES soltou um dado no final do ano passado de que a gente tem mais de 30 mil trabalhos acadêmicos de especialização relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí eu fico pensando a quantidade de solução que não tem ali, né? E que a gente precisa
trabalhar. Sóstenes, Esse dado eu tô precisando, viu? né? Manda pra gente aí, que é um dado importantíssimo. Né? Tem um para te passar, foi criada uma rede unisustentável com mais de 30 universidades federais e algumas estaduais, inclusive. E essa rede ela é hoje liderada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? A UFMS, são grandes parceiros hoje também do movimento, são parceiros hoje do programa ECG na Prática. E a parte de construção com a academia, nós temos tratado muito junto com a FMS, junto com essa rede unisustentável, né, que justamente é todas as instituições federais ou estaduais que têm alguma política ali já dentro da universidade que remete à sustentabilidade. Já fica o convite para a rede poder também apresentar um pouco desse trabalho na próxima reunião ordinária da Comissão Nacional. Aproveitar que estamos fazendo os relatórios entre nós aqui, falar o Reclame também, o próprio FGV, nós tivemos a oportunidade agora nos últimos dias de contribuir com um plano, né, que é o plano acadêmico de um curso da FGV, que remete à sustentabilidade, ao ESG. Nós temos talento dentro do Instituto, que agora também estão sendo convidados como professores especiais desse curso na FGV. E conversando ali dentro dos grupos, me lembrei agora, né, Ana, também, que a FGV também está disposta a colaborar, né, com a própria Conferência Nacional, com o coletivo, e aí a própria Juliana, né, que falou conosco também sobre isso. E aí, lembrando aqui dos mais de 300 grupos que nós todos participamos, né? Um deles foi, inclusive, é bom falar isso já para você aqui, a FGV Brasília se colocou à disposição total, aí, através até da Juliana Franco, né? Inclusive do nosso professor Wilson Nobre, né? Para colocar a própria instituição aqui como uma apoiadora, né? E poder também realizar com seu corpo de alunos, com seu corpo acadêmico de professores, quem sabe também um apoio na Conferência Livre, ou apoiar a conferência como um todo no pilar dela. Então, eu acho que muito... já trazendo esse pedido aqui, essa disponibilidade também, né? Exatamente. Que é muito importante do trabalho do movimento ESG na Prática, e que isso é o que faz brilhar os nossos olhos, são as parcerias que transformam, que trazem essa transformação, trazem esse desenvolvimento. E aí, para a gente encerrar, eu queria saber do secretário o que você espera de encaminhamento e resultado a partir da conferência. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer a confiança, né, de poder colaborar agora como colunista, parabenizar o Instituto, que faz um trabalho fantástico e substancial nesta construção coletiva. Acho que a palavra é duas, né, em especial: conexão e materialidade, né? Em que sentido? Nós precisamos construir coletivamente as soluções complexas para os problemas complexos que a gente experiencia hoje como humanidade, e precisamos transformar isso em realidade. Então, o que eu espero ao final desse processo conferencial é que a gente tenha alterado a realidade local de alguma forma, e que isso aumente com o passar do tempo. Então é isso. E uma última chamada, né? Quem está nos ouvindo, né, que não apenas acompanhe os trabalhos da conferência, né, mas que realize o processo conferencial, ou ao menos seja indutor do processo conferencial na sua realidade local, no seu ecossistema. Tá bom? E a Secretaria da Presidência está sempre à disposição do Instituto. Parabéns, então. Então, ó, já fazer um pedido. Olha ali para a Câmara e faz um convite especial. Que dia que é a Conferência Nacional, né, digamos, a rodada final, a etapa aqui de Brasília, já que para que as pessoas possam se programar, inclusive, para que venham dos seus estados, para que venham dos seus municípios, não apenas o público aqui de Brasília, mas faz o chamado aqui. Que dia que vai acontecer a Conferência Nacional, essa etapa aqui de Brasília, que vai convergir todos os esforços? Primeiro, dizer que conferenciaods.org, né? Ali todas as informações detalhadinhas ali, né? Para eu não ter que falar muito rápido. Até 30 de abril devem acontecer as etapas livres e estaduais. De 1º de maio a 20 de maio, a gente inaugura uma etapa no Brasil Participativo, que aí qualquer cidadã pode ir lá e colaborar, validando o que foi produzido nas etapas preparatórias, para a gente chegar no dia 29 de junho a 2 de julho, aqui em Brasília, que é a etapa nacional, onde a gente espera em torno de 1.500 pessoas, né, entre delegados e delegadas, que são tirados das etapas preparatórias, para poder acompanhar a etapa nacional aqui.
Portanto, realize a etapa livre, né, a etapa estadual, para que vocês possam estar aqui na Nacional como delegados ou delegadas. Então, do dia 29 de junho A 2 de julho, a 2 de julho, em Brasília. em Brasília. No Centro de Convenções, CICB, Centro de Convenções. Centro Internacional de Convenções. Isso. Né? CICB aqui em Brasília. Ou seja, vai ser um evento gigantesco. Vai mobilizar toda a conjuntura institucional do Brasil e você não pode ficar de fora. E já viu que o seu ponto de acesso a esse grande marco é justamente se envolver, se engajar, participar dessas etapas preparatórias para poder estar aqui nesse dia que será, ou nesses dias que serão dias de marco, né, para o Brasil e para o mundo, dias que serão referenciados em todos os países e também uma política que a ONU e os demais países estão de olho justamente para também colocar como uma prática de sucesso a ser implementada e a ser louvada perante o mundo. Parabéns pelo desafio. Vamos por essa construir missão. junto. Valeu. Obrigado, Ana. Obrigado, Sócio. Bate aqui então, ó. Segura aqui então. Ó. É isso aí. Ó. Trabalho em equipe, né? Trabalho em Convergência, conexão, parceria. Isso aí. Show de bola.